Maravilhoso Deus, eterno Senhor, Criador dos céus e da terra, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos proporciona de estarmos diante de Ti, Te adorando, Te exaltando, Te bendizendo. Ah, Senhor, nós somos gratos porque Tu és maravilhoso, Tu és Deus forte, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Senhor, queremos agora meditar um pouco na Tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, através da mesma, que Teu Espírito Santo, Senhor, fale de acordo com a Tua vontade aos nossos corações. É o que nós Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar novamente participando do programa Estação Gospel. Como os irmãos bem sabem, o Bolívar já falou ontem no programa e hoje também sobre a questão dos dias que esteve aí fora do ar o programa Estação Gospel. Este programa que tem como marca levar a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho que transforma a vida do ser humano, que cura, que liberta e que faz do homem uma nova criatura em Cristo Jesus. Ao longo de 10 anos, esse programa tem sido um canal de Deus, uma ferramenta de Deus para resgatar vidas, para transformar as vidas. O irmão Bolívar tem sido este missionário através das rádios, através das ondas sonoras da rádio. E aprove ao Senhor, o programa Estação Gospel está agora aqui na rádio 106,3, capital do Caju. Então nós somos gratos a Deus pela sua vida, por você estar conosco aqui na sintonia, ouvindo esta programação. Agora de 2 às 4 horas da tarde, de segunda às sextas-feiras, estaremos aqui, irmão Bolívar, todos os dias, com a participação dos amados irmãos, pregando a palavra de Deus. E nesta manhã eu quero meditar com os amados irmãos em uma palavra da parte do Senhor que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Mateus, capítulo de número 21 e versículo 28. É uma passagem bem conhecida, mas que nos ensina bastante. É Mateus 21 e 28. Antes de ler, quero mandar um abraço também para os irmãos de Pedra Branca, todos os irmãos ali da Assembleia de Deus, Tempo Central em Pedra Branca. Deus abençoe a todos os irmãos, os obreiros, departamento de mocidade, senhoras, toda a membresia daquela amada igreja. Sinta-se abraçada em nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus 21, versículo 28, diz assim a palavra do Senhor. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou da mesma forma. E respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. É uma palavra da parte de Deus bem conhecida. O Senhor Jesus está agora entrando de forma triunfal em Jerusalém. Ao entrar em Jerusalém, ele é recebido por toda aquela multidão que aguardava ansiosamente pela festa da Páscoa. Ali Jesus se direciona ao templo e ali ele faz a purificação do templo. Após sair do templo, ao expulsar os cambistas, aqueles que negociavam e vendiam, que faziam da fé um mercado, Jesus se dirige
Pela manhã cedo, há uma figueira, quando está a caminho de Jerusalém, ele se dirige a uma figueira para tirar de ali um fruto, e ele não encontra nenhum fruto naquela figueira. Jesus está em Jerusalém e está causando um grande alvoroço. Ele causa este alvoroço na entrada da cidade, no templo e quando está caminhando pelas ruas de Jerusalém, a tal ponto de chamar a atenção dos líderes religiosos, os fariseus e os escribas, os principais sacerdotes. Havia agora ali um aglomerado de pessoas que estavam sedentas, ansiosas por ouvir acerca do reino de Deus. Esse povo estava sedento, estava necessitado de ouvir acerca do reino de Deus, porque ao longo de muitos anos eles estavam órfãos da verdadeira liturgia, do verdadeiro evangelho, da palavra eficaz que transforma a vida do homem. Por que eles estavam órfãos? Porque na verdade eles estavam apenas ouvindo liturgias mortas, palavras frívolas, apenas tendo conhecimento da letra e não da palavra. Então Jesus agora, sendo questionado e inquirido pelos doutores da lei, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, Jesus ele conta esta parábola que nós acabamos de ler, a parábola dos dois filhos. Para quem Jesus conta esta parábola? Jesus conta esta parábola para toda a multidão, mas especificamente para os anciãos do povo e para os príncipes dos sacerdotes, porque era para esta classe de pessoas que Jesus estava agora falando de forma simbólica, parabólica, para demonstrar o quanto nós devemos ter ou devemos ser filhos obedientes a Deus, porque na verdade todos são filhos de Deus. Agora, uns obedecem e outros não. Nós vamos observar isto aqui. Jesus conta a parábola para os príncipes e para os anciões do povo. E ele conta uma parábola interessante. Ele diz, ora, um homem tinha 2 filhos. Aqui o homem da parábola é Deus. Deus é o homem desta parábola que está como pai. Ele tinha 2 filhos. Se nós fôssemos ler esta parábola apenas na sua parte A do versículo 29, quando Jesus diz o seguinte, olha, o homem tinha 2 filhos, ao que ele disse para o primeiro, vai trabalhar na minha vinha. A resposta do primeiro filho para o pai foi, não quero. Esta foi a resposta do filho para o pai diante da colocação que ele fez. Ele disse, vai trabalhar na minha vinha. O primeiro filho disse, não quero. Ao ponto que o pai se dirige ao segundo filho e faz a mesma colocação, dizendo, vai trabalhar na minha vinha. E o segundo filho disse, eu vou, Senhor. Se nós fizéssemos apenas esta leitura e fizéssemos a pergunta que Jesus fez aos anciãos e os sacerdotes do povo, a pergunta que Jesus fez foi, qual dos dois obedeceu ao Pai? Com certeza, a nossa resposta não seria a mesma que foi dada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos. Porque o primeiro filho disse, olha, eu não quero, eu não vou trabalhar, eu vou ficar aqui, eu não quero trabalhar, eu não vou. O segundo filho responde para o pai, eu vou trabalhar. Então seria muito fácil a resposta. O que fez a vontade do pai foi o segundo filho, que disse que iria trabalhar. Mas a leitura que nós fizemos por completo demonstra ao contrário. O primeiro filho disse que não ia e foi. O segundo filho disse que ia e não foi. Olha, Deus ele está sempre como um pai amado, buscando de nós que somos seus filhos, uma resposta acerca do desafio que ele nos lança.
qual é o desafio que o pai lança aos seus filhos? Ele lança um desafio para aqueles que são filhos dele. Trabalhe na minha vinha. Deus não chama para que nós sejamos seus filhos. Deus não nos escolheu como filhos para que nós fiquemos ou estejamos vivendo uma vida de ociosidade. Deus não quer preguiçosos na sua obra. Deus não chama-nos para ficarmos desocupados. Quando Deus nos chamou, quando Deus nos vocacionou, quando o Pai nos chamou de filho, é porque Ele quer que estejamos trabalhando na sua vinha. Esta ideia que nós temos hoje de que para sermos filhos de Deus, ou porque somos filhos de Deus, devemos ter uma vida regalada, esplêndida, de facilidades, uma vida que não passemos por nenhum desafio, por nenhuma luta, que não haja nenhum trabalho. Esta é uma ideia equivocada do que é o Evangelho de Jesus Cristo. Deus, Ele quer que estejamos ocupados. Se você é filho de Deus, então você está ocupado na tarefa que o Senhor lhe designou para fazer. Porque Deus é Pai. Ele, como Pai, não quer ver nenhum dos seus filhos desocupados. Ele quer que sejamos filhos. Agora, a questão é, que tipo de filho nós somos? Porque o que é que o pai pede ao filho? O pai pede ao filho que o filho trabalhe. O que ele quer de nós é que nós estejamos obedecendo a ele. O que nós somos, ou que tipo de filho nós somos? Porque os filhos são aqueles que são chamados para o reino de Deus. E para aqueles que são chamados, o chamado é para trabalhar no reino de Deus. Que tipo de filhos nós somos? Existem duas categorias de filhos. Os filhos são aqueles que foram chamados por Deus para a obra de Deus. Assim como Jesus chamou 12 discípulos para serem seus seguidores, para estar com ele aprendendo constantemente, assim Deus em Cristo nos chama para a obra dele, para estarmos ocupados na obra dele. A questão é que existem duas categorias de filhos. Existem os filhos obedientes e os filhos desobedientes. Isso é interessante porque isso vai nos falar, quando eu li esta parábola, eu compreendi que todos nós que somos chamados por Deus através de Jesus Cristo, que já compreendemos a dimensão do reino de Deus, que já entendemos o plano de salvação em Cristo Jesus, somos chamados para o reino. Agora, dentro do reino, há os que estão trabalhando, aqueles que estão produzindo frutos dignos de arrependimento. Dentro do reino, há aqueles que estão com a mão no arado. Dentro do reino, há aqueles filhos que estão sempre ocupados na seara do Senhor. Mas também há aqueles que estão ociosos, há aqueles que estão parados, desanimados, aqueles que estão vivendo dentro do reino frustrados, aqueles que estão vivendo dentro do reino, mas eles não entenderam ainda o porquê que estão ali no reino de Deus. Esses são os desobedientes, que o trabalho está ali pronto, mas eles não querem fazer. Certa vez, Jesus olhou para os campos e disse: os campos estão brancos, mas são poucos os trabalhadores. Assim, são poucos os trabalhadores porque são aqueles que se submetem, aqueles que obedecem, aqueles que se colocam à disposição para trabalhar. Porque os que são chamados, mas eles não fazem o trabalho, são os que estão no reino, mas estão em desobediência. Irmão Adriano, é possível estar no reino de Deus e estar em desobediência? Sim, é possível. É possível estar na casa do Pai e não compreender o porquê está ali? Sim, isto é possível. Então, quem são os obedientes? São aqueles que aparentemente não querem se comprometer, mas que aceitam, depois de uma certa reflexão. Nesta parábola, nós vamos ver que os obedientes não são aqueles que aparentemente demonstram com seu aspecto exterior uma certa truculência.
Porque observe que aqui os obedientes são, na verdade, os que parecem ser os desobedientes. Observe que os obedientes são aqueles que Jesus diz mais na frente na parábola, que são os publicanos e as meretrizes, são os pecadores. Porque na parábola diz o texto que este que disse, eu não quero trabalhar. Só que depois caiu em si e arrependido ele foi. Ou seja, estes que são os obedientes, são aqueles que sentem o chamado, que ouvem o evangelho, que há uma resistência no primeiro momento, que até mesmo endurece a cerviz, o coração por algum tempo, que até mesmo relutam em aceitar que apenas Cristo é o Salvador. E os obedientes são aqueles que, por mais que tenham vivido uma vida de distanciamento, de desobediência, mas ao ouvir a convocação, ao ouvir o chamado, até dizem aparentemente ou momentaneamente um não. Mas depois esses se arrependem, porque reconhecem que são pecadores. Foi isto que Jesus deixou explícito na parábola. Quem são os obedientes? São aqueles que estão vivendo, de certa forma, longe da obediência ao Pai, porque estão em pecados, porque estão vivendo uma vida de negligência espiritual, e que até mesmo dizem um não para Deus, mas bate o arrependimento, bate a mudança de comportamento, vem na sua consciência a certeza que somente obedecendo ao Pai eles irão estar de acordo com a vontade de Deus. Estes que são obedientes são aqueles que se arrependem. Observe que o filho que disse não para Deus foi o mesmo que se arrependeu e foi trabalhar, e foi para a vinha. Não importa se você tenha dito não em algum momento da sua vida para Deus. Não importa se por algum tempo você tenha vivido afastado da vontade de Deus. Até mesmo tenha sido duro diante do convite que Deus fez para você. Mais importante do que o que você fez, agindo assim, é você ter se arrependido dessa atitude e ter aceitado o convite do Pai. E o convite do Pai foi: vá trabalhar na minha vinha. E mesmo depois de um não, você arrependido agora está trabalhando na obra do Senhor. Sabe aquele crente, aquele irmão que alguém diz assim: eu não entendo como é que essa pessoa que não tinha jeito para a vida dela, que já não tinha mais nenhuma expectativa, não tinha mais nenhuma esperança, como pode agora estar trabalhando, vivenciando, pregando o Evangelho de Deus, vivendo na palavra, anunciando o reino de Deus, produzindo, dando fruto de arrependimentos no reino de Deus? Pois bem, são esses que são obedientes. Aparentemente, diante dos homens, quem sabe, muitos até disseram: esse não tem mais jeito. Para esse daí nem mesmo se descer um anjo do céu. Se Deus descer à terra, ele não muda as atitudes dele. São aqueles que sempre disseram não para Deus com as suas ações. Mas quando bateu o arrependimento, quando foram tocados pelo Espírito Santo, esses arrependeram-se e caíram em si e disseram: eu preciso trabalhar na vinha. Eu necessito obedecer à convocação do Pai. E foram. E agora eles estão produzindo, estão vivenciando, estão desfrutando do milagre de Deus na sua vida. Mas quem são os obedientes? São os que acreditam no caminho da justiça. O interessante é que Jesus vai dizer que João veio e anunciou o caminho da justiça. E os religiosos, eles não acreditaram na pregação de João, que nós sabemos que João veio pregando o arrependimento, pregando sobre o batismo do arrependimento. E a mensagem de João, a mensagem do Jordão, tocou o coração daqueles homens e mulheres
que reconheceram que eram pecadores. A mensagem do Evangelho, ela tem o poder de tocar o coração dos pecadores. Sabe, se você mudou de atitude, se você reconheceu que necessitava de Deus, se você arrependeu dos seus pecados, é porque a mensagem da palavra tocou no teu coração. A mensagem do Evangelho que transforma. Esta mensagem que transforma a nossa vida faz com que nós passemos a acreditar no caminho da salvação. E o caminho é Jesus. A mensagem do Evangelho faz com que nós passamos a acreditar que há uma justiça reservada para aqueles que se arrependem. O arrependimento está à disposição de todos os homens. O perdão de Deus, através do arrependimento humano, nos faz ou nos causa ou nos leva a trilhar o caminho da justiça. Este caminho da justiça é o próprio Senhor Jesus. Ele disse que é o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Este caminho de justiça, que é Cristo Jesus, é o caminho estreito, que somente os que obedecem a Deus, através de sua palavra, somente os que obedecem ao convite de Deus para trabalhar na sua vinha, somente esses entrarão por este caminho. Mas para terminarmos esta meditação, assim como falei dos filhos que são obedientes e que aparentemente são aqueles que dizem não, mas que ao arrependerem-se dizem sim, há também aqueles que são os desobedientes. Esses são aqueles que aparentemente dizem eu vou, eis-me aqui, eu vou fazer. São aqueles que são os religiosos. Observe que os filhos que, entre aspas, eram desobedientes, eram os pecadores, as meretrizes, os publicanos. Naquele período eram aqueles que estavam à margem da lei de Moisés. Observem que os desobedientes, por outro lado, eram aqueles que viviam uma vida de aparência religiosa. Para estes filhos que, no primeiro momento, diziam sim para Deus, mas com as suas atitudes negavam tudo o que eles diziam, as suas ações negavam o que eles diziam. Para esses, há uma repreensão da parte do Senhor Jesus. Os desobedientes são aqueles que vivem uma vida de aparência, assim como eram os príncipes dos sacerdotes, assim como eram os anciãos, ou seja, eram homens que tinham exalavam uma religiosidade. Eles estavam sempre defendendo a lei de Moisés, os ritos, os preceitos de Moisés, mas na verdade eles não sequer moviam com o dedo. Colocavam fardos pesados sobre as demais pessoas, mas eles não faziam, não exerciam nada do que diziam. Esses são os desobedientes, que dizem eu vou, Senhor. Mas quando o Senhor sai, quando o Senhor se ausenta, o pai de família sai da casa, ele não vai. Estes são aqueles que irão receber de Deus uma resposta cruel. Estes são aqueles que no dia do juízo irão dizer, mas Senhor, não pregamos em teu nome, não curamos os enfermos em teu nome, não expulsamos os demônios no teu nome. E ouvirão do próprio Deus o seguinte, apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Esses são os desobedientes. Esses são aqueles que estão ou se colocam em um patamar, em um pedestal de religiosidade. Mas também esses são aqueles que não se arrependem. Esses são aqueles que mesmo vendo os sinais, eles não se arrependem. E quais foram os sinais que eles viram? Ora, eles viram muitos sinais. Tanto os sinais de arrependimento que aconteceu com os publicanos, com as meretrizes, com os pecadores no Rio Jordão, quando no episódio do batismo de João, quando batizando com água, estes homens vinham e se arrependiam dos seus pecados e se batizavam, eram batizados por João Batista.
Eles viram estes sinais de arrependimento. Mas também eles viram os sinais que o próprio Senhor Jesus Cristo realizava. Eles viram os sinais que o próprio Senhor Jesus realizou. Jesus curou os cegos, os paralíticos, os surdos. Jesus curou os coxos, os aleijados. Jesus multiplicou os pães, andou sobre as águas. Todos estes sinais os religiosos viram, os publicanos viram, os anciãos viram estes sinais. Mesmo assim, eles não se arrependeram. Mesmo vendo todos estes sinais, nem sequer foram necessário para que houvesse no coração deles o arrependimento. Estes são os filhos desobedientes, que estão dentro do reino, mas não compreenderam o valor e a dimensão do reino de Deus. Mas ainda mais, os desobedientes são aqueles que não acreditam, mesmo apesar de serem religiosos. Você já viu pessoas assim, que por mais que sejam pessoas religiosas, elas não acreditam que Deus pode todas as coisas. Por mais que elas sejam religiosas, elas sempre estão limitando o poder de Deus. Para Deus não há nada impossível, mas os religiosos, eles limitam o poder de Deus, porque os religiosos, eles criam um Deus imaginário que está preso à religião, aos dogmas, aos conceitos religiosos. E por isso, este Deus que eles criam é um Deus limitado, é um Deus religioso, é um Deus que apenas atende a algumas necessidades. Este não é o Deus da palavra, este não é o Deus da Bíblia, este não é o Deus que criou os céus e a terra. O Deus que criou os céus e a terra é o Deus que tem todo o poder. Ele é soberano, ele está no seu trono, ele tem o domínio, o controle de todas as coisas. É o Deus que, operando ele, ninguém impedirá. É o Deus que está nos vendo, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas para os religiosos, eles não acreditam naquilo que Deus pode fazer. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que os que se achegam a Deus creiam que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus tem galardão para aqueles que acreditam nele. Deus tem galardão, Deus tem bênçãos, mas para aqueles que acreditam em Deus. Para aqueles que creem que para Deus nada é impossível. Meu amado irmão, meu amado ouvinte da palavra de Deus, se você crê que para Deus nada é impossível, então você é filho obediente. Se você crê no poder de Deus, se você não limita o poder de Deus, Ele é o mesmo que pode curar. Ele é o mesmo que cura. Deus em Cristo é o mesmo que liberta, que transforma, que salva. Não limite o poder de Deus. Deus faz o impossível acontecer. Deus abre porta onde não tem parede. Deus realiza aquilo que o homem não pode realizar. Os religiosos não acreditavam desta forma. Por isso eles eram desobedientes. Ao ouvirem o convite, o pedido do Pai para trabalharem na vinha, eles simplesmente disseram sim e não foram. Nesta manhã, quando você ouvir o convite do Senhor, chamando para trabalhar na vinha, por mais que você relute, por mais que você diga não, porque sempre é assim. Eu nunca esqueço o dia em que eu aceitei a Jesus como Salvador. Porque no dia em que eu aceitei Jesus como Salvador, eu queria dizer não, eu não vou, eu não posso, eu não quero. Como diz Paulo, é uma luta tremenda da carne contra o Espírito. A nossa carne diz não para Deus, mas o nosso Espírito quer servir ao Senhor. Então, por mais que você queira dizer não, mas ouça, obedeça a voz do Espírito Santo de Deus na tua vida. E mesmo que você não queira ir, que você não queira fazer, e que você não queira estar à disposição de Deus, mas quando bater o arrependimento,
Quando você ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: venha, venha bendito de meu Pai, venha. Quando você ouvir a voz do Espírito Santo te chamando, obedeça e faça a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então, nesta manhã, que espécie de filhos nós somos diante de Deus? Aos que obedecem a Deus, por mais que haja dificuldade, luta, batalha espiritual, por mais que haja uma guerra constante, e esta guerra ela é constante nas regiões celestiais, a luta da carne contra o espírito, tentando nos afastar da vontade de Deus, e que por mais que por algum momento tenhamos dito não para o Senhor, mas bateu em nós o arrependimento, o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e nós dissemos para o Senhor: eu vou, Senhor. Eu sei que eu não mereço, eu sei que eu te disse não muitas das vezes, mas eis-me aqui, estou pronto a te servir. Que você seja este filho, que por mais que muitas das vezes tenha dito não para Deus, mas agora você está disposto a fazer a vontade de Deus, a obedecer o plano de Deus para a tua vida. E jamais faça como os religiosos que vivem uma vida de aparência, que até dizem Senhor, Senhor, com os lábios, mas o coração está longe de Deus, que apenas vivem de aparência, de religiosidade aparente, mas que jamais obedecem à vontade de Deus. E o que impressiona a Deus não é a aparência, não é a palavra somente falada, não é apenas a oratória, mas o que impressiona a Deus são as ações do homem diante de Deus. Então que as nossas ações diante de Deus sejam boas ações, sejam sempre ações que nos levem ao crescimento espiritual. E nesta tarde eu quero orar pela tua vida, porque eu sei que por mais que muitas das vezes você tenha dito não para o Senhor, eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele tem trabalhado na tua vida. E eu sei que você tem refletido bastante sobre o que Deus quer para você. E o que Deus quer e tem para você são coisas que o ouvido não ouviu. São coisas que o olho ainda não viu. E que ainda não desceu para o teu coração. Mas são grandes coisas que o Senhor tem para a tua vida. Receba esta palavra nesta tarde. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Eterno e soberano Deus. Senhor, Pai de amor e misericórdia. Nós somos filhos teus, ó Pai. Estamos diante de ti. Por mais que as lutas desta vida tentem nos impedir de fazer a tua vontade. Por mais que muitas das vezes, Senhor, nós tenhamos dito não para ti, para o teu querer. Nós, com o coração quebrantado, nos arrependemos daquilo que temos falado, Senhor. Porque nós compreendemos que Tu és um Pai amoroso, que nos ama a tal ponto de nos chamar para uma tão excelente obra. Queremos viver e queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Queremos, assim como disse Paulo, não mais vivermos nós, mas que Tu vivas em cada um de nós. E que agora o nosso querer seja para Ti, a nossa vontade seja Tua. E que venhamos a fazer o que Tu queres e não mais o que queremos fazer. Que Teu Espírito Santo nos direcione. Que venhamos a ser filhos obedientes, dispostos a produzir o Teu reino. Porque Tu nos chamastes para trabalhar na Tua obra, Senhor. Para produzirmos a 30, a 60 e a 100 por um. Assim, Senhor, desperta-nos a cada dia. Desperta este homem e esta mulher que está vivendo uma vida de ociosidade espiritual, que está negligenciando o chamado, que está, Senhor, com os braços cruzados, que tirou a mão do arado, que já não quer mais, Senhor, colher o fruto, que não quer mais plantar a semente. Senhor, nesta tarde, desperta-nos para fazer a Tua vontade, para estarmos ocupados na Tua obra, Senhor, para estarmos trabalhando no Teu reino, porque foi para isto que o Senhor nos chamou. Nos desperta a cada dia, Senhor, para viver o Teu Evangelho. Abençoa, Senhor, a cada um dos Teus filhos. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.